Olá, tudo bem? Me chamo Leandro Barcelar, sou estudante da graduação de Matemática da UFSCar e estou atuando como tutor na CIEP Matemática Elementar. No vídeo de hoje, eu trouxe uma questão que pode ser resolvida de uma maneira peculiar do que as outras questões que a gente está acostumado a resolver. A questão é a seguinte: é o exercício 4 da lista 5 do módulo 2. Aqui está o enunciado dele. Vamos ler. Verifique se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa. Aqui está a afirmação, a gente vai ter que julgar o valor lógico dele. Se R é um retângulo de dimensões 5 por 6, então podemos cortá-lo em 8 retângulos distintos com dimensões inteiras e em lados paralelos aos lados do retângulo maior. E além desse enunciado, a questão traz a seguinte observação. Um retângulo com dimensão n por m é igual a um retângulo com dimensão n por m. M por n, desculpa. Retângulos distintos podem ter a mesma área, por exemplo, 1 por 6 e 2 por 3. Então, estes constituem retângulos distintos. O primeiro passo para podermos resolver a questão é entender de fato o que a questão quer dizer com retângulos distintos. Então, para isso, eu trouxe um exemplo. O retângulo de dimensão 1 por 4 e o quadrado de dimensão 2 por 2, aqui vale lembrar que um quadrado também é um retângulo, são retângulos distintos, apesar de ter a mesma área. Então, este retângulo é igual ao outro retângulo. Eles possuem a mesma área, porém eles são distintos. E assim como foi falado na observação anterior, o mesmo pode ser dito dos retângulos de dimensões 1 por 6 e 2 por 3. Assim, observamos que o exercício pede que cortemos em 8 retângulos distintos do nosso retângulo maior. Então, para isso, nós vamos ter que pensar em pegar a menor área para esses retângulos. Então, seria, por exemplo, um retângulo de dimensão 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3 e assim por diante. Seguindo esse raciocínio, nós vamos chegar nos seguintes retângulos. Nos retângulos que têm essas dimensões. 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 2 por 2 e assim vai. Aqui nós temos os 8 retângulos. Uma maneira que você pode tentar fazer é tentar recortar o retângulo maior nesses retângulos menores, nessas dimensões que estão à mostra. Ou você pode tentar fazer como um quebra-cabeça, por exemplo. Tentar juntar os retângulos menores no retângulo maior. Aqui eu vou usar uma ferramenta chamada GeoGebra para facilitar a visualização do exercício. Então, o que nós vamos tentar fazer é tentar encaixar esses retângulos no nosso retângulo maior, no nosso retângulo R. Se isso for possível, nós vamos ter uma evidência, não uma prova, de que a afirmação é verdadeira. Caso contrário, se nós não conseguirmos, a afirmação é falsa. Outra observação que a gente pode ter aqui é porque nós não temos retângulos de dimensão 1 por 7, por exemplo, ou 1 por 8, para ser os nossos 8 retângulos. Por exemplo, então eu teria um retângulo desse tamanho, assim, exemplificando. Porque você pode perceber que mantendo os lados paralelos, os lados dos retângulos paralelos, não vai ser possível obter um retângulo de medida 7, por exemplo. E ainda assim, sendo paralelo ao 5, né, ao lado 5 e ao lado 6. Não é possível, muito menos um retângulo que tenha um dos seus lados 8, por exemplo. Então, por isso, nós vamos utilizar esses retângulos. Então, aqui, o que nós devemos fazer é montar o quebra-cabeça, entre aspas, né? Se por um acaso nós conseguirmos montar, aí sim nós vamos ter uma evidência de que a afirmação é verdadeira e não uma prova, como eu já disse. Caso contrário, se não for possível, a afirmação é falsa. Então, da maneira que você preferir aqui, eu estou construído de maneira arbitrária,
mas você pode aplicar algum raciocínio, você pode construir esse retângulo. Vou tentar disponibilizar o link para essa ferramenta, o GeoGebra, na descrição, caso vocês queiram tentar algum raciocínio, alguma coisa. Eu, infelizmente, vou dar um spoiler aqui que não vai ser possível. Se você já observou, aqui nós vamos colocar a penúltima peça e aqui nos resta essa peça. E ao colocarmos, ó, você pode observar aqui, sobrou um quadradinho de área 1. Então, isso significa que da maneira que nós tentarmos colocar esses retângulos, nós não vamos conseguir. E essa é uma maneira geométrica de visualizar a questão, mas podemos tomar uma visão algébrica da questão, que é a seguinte. Perceba que as áreas que nós obtemos são essas. A área 1, representada pelo retângulo de dimensão 1 por 1, área 2, 1 por 2 e assim por diante. E nós temos o nosso retângulo maior, cujo a base é 5 e a altura é 6. Isso vai resultar numa altura de 30. Então, ao somarmos as nossas áreas do retângulo maior, nós vamos chegar num número maior que 30, que, como você observou aqui, é 31. Então, com isso a gente chega a uma conclusão que a afirmação é falsa, pois não é possível cortar o retângulo em 8 retângulos menores, de tal forma que eles tenham dimensões inteiras e lados paralelos. Com isso, a afirmação é falsa. E isso conclui a questão. E assim, termina o vídeo. Eu espero que você tenha entendido e compreendido a questão. Muito obrigado se você assistiu até o final. Até a próxima.